Pessoal, então eu vou repassar alguns pontos importantes, tá, da nossa disciplina. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem, né, alguma questão que ficou para trás, podem perguntar, tá? Podem me interromper durante a nossa aula aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, eu vou dar uma repassada mais por cima, claro, do conteúdo, tá? Só para vocês irem dando uma relembrada e verem se vocês têm alguma dúvida, tá bom? E aí, essas perguntinhas, né, essa listinha de exercício que vai abrir é sobre o conteúdo como um todo. Então, a gente vai começar aqui em propriedades do som. Nós vimos que o som, né, que é o nosso elemento de estudo aqui em conforto acústico, ele é uma vibração, né? E essa vibração, ela tem origem na vibração de algum objeto, né? Então, pode ser um instrumento musical, pode ser a nossa voz. Então, algo vibra, né? Algo que tem massa vibra. Essa vibração é percebida pelo nosso ouvido. Então, no caso da arquitetura, o que é mais importante para a gente? A vibração que acontece no ar e a vibração que acontece nos materiais de construção. Então, é como se essas partículas do ar elas fossem recebendo uma pressão, uma força, e aí elas vão se empurrando e o som, né? Como se uma partícula fosse batendo na outra, uma vai passando a vibração para a outra, até que ela perde a sua força e para de vibrar. Então, a gente tem momentos de compressão e descompressão. E essa onda sonora, ela precisa de um meio para sua propagação. Então, isso quer dizer que ela é de natureza mecânica. Ela não se propaga no vácuo, né? O vácuo seria o melhor isolante acústico. Então, ela se propaga em meios gasosos, líquidos, sólidos. Então, tudo que tenha matéria, tudo que tenha um meio, ela consegue se propagar. Ela também é longitudinal, vai vibrar na mesma direção que se propaga, e tridimensional, quer dizer que ela vai se propagar para todas as direções. Então, mesmo que eu esteja falando, né, de frente com uma pessoa, quem está atrás de mim consegue me escutar, porque a minha voz se espalha por todos os lados. Em relação à velocidade, no ar, o som tem a menor velocidade, porque as partículas estão mais espaçadas. E nos sólidos, ele tem a maior velocidade, porque as partículas estão mais pertinho. Depois nós vimos algumas grandezas da onda sonora. Né? A primeira grandeza que a gente viu é a amplitude. Quanto que a minha onda desloca? Isso vai ter relação com o volume do som. Então, quanto mais pressão a gente tem, quanto maior for o deslocamento ali da nossa onda sonora, maior vai ser o volume do som, mais forte o som vai ser. Nós vimos também que tem outra grandeza que é chamada de frequência. A frequência ela vai nos dizer quantas vezes a minha partícula ela completa esse ciclo que a gente viu aqui, né, de compressão, centro de equilíbrio e rarefação, por segundo. Né? Então, a frequência ela é medida em hertz, que são ciclos por segundo. E essa frequência, né? O ser humano ele consegue escutar dentro de uma certa faixa, então entre 20 e 20 mil hertz. Então a frequência ela está relacionada com os sons serem graves ou agudos, né? Quanto mais alta for a frequência, mais agudo é o som. Então eu tenho mais oscilações por tempo. Quanto menor a frequência, mais grave vai ser o som. E essa frequência, consequentemente, está relacionada com o comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência do som. Então, os dois são inversamente proporcionais. Então, isso quer dizer que um som mais grave tem um comprimento de onda maior e o som mais agudo tem o comprimento de onda menor. Então, essa característica da altura do som, sons altos e baixos, está relacionado com o som ser grave ou agudo. E a intensidade do som está relacionada à amplitude, então está relacionada ao volume, que se relaciona com o som ser fraco ou forte. Tá? Então, é errado a gente dizer que um som é alto quando a gente está querendo falar do volume dele. A gente pode dizer que ele tem uma alta intensidade
ou que ele é forte, mas se a gente falar apenas que o som é alto, nós estamos dizendo que o som é agudo. E o timbre é o que nos permite diferenciar sons que tenham a mesma frequência, a mesma intensidade, porém estão sendo produzidos por fontes sonoras diferentes, tá? Então, aqui o resumão. Né? A amplitude é o máximo valor atingido no eixo vertical de um período, que é diretamente proporcional à intensidade, que é o que permite que a gente diferencie um som mais forte de um som mais fraco. A altura nos diz se o som é grave ou agudo, e ela está relacionada com a frequência, número de vezes que a partícula completa um ciclo em um intervalo de tempo. E eles são diretamente proporcionais. Quanto maior a frequência, maior a altura do som, mais agudo ele é. E a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto mais vezes a partícula completa o seu ciclo em um intervalo de tempo, mais curtinho é o comprimento de onda dessa partícula. Então vejam aqui, né? O som grave, a gente tem um grande comprimento de onda, então dentro de um tempo ele completa menos ciclos, e no som agudo a gente tem o comprimento de onda mais curtinho, então dentro do mesmo tempo ele completa mais ciclos. A gente também tem a característica de direcionalidade da nossa fonte sonora. Então, isso se relaciona com as plateias, né? A maneira como a gente distribui as plateias. Então, nós temos ali um ângulo de 90 graus, onde a gente tem um padrão de som que não é alterado. Então, é bom a gente sempre analisar isso nos nossos projetos. E a gente tem a questão que quando a gente vai se afastando da fonte sonora, vai decaindo a intensidade do som. Né? Então, a área de distribuição vai aumentando cada vez mais. Para que o nosso ouvido ele perceba, né, que tem um som, a gente precisa de uma pressão muito pequenininha ali, de 2 vezes 10 a menos 5. Então, ali começa, né, o nosso limiar da audição. E a gente tem um limiar também de dor, né, onde a gente não suporta mais o som. Então, essa escala é uma escala de difícil manuseio, porque ela vai lá de 2 vezes 10 a menos 5 até 200, né? E a gente viu que quando a gente soma os sons, eles não têm uma resposta linear. Então, quando eu dobro o valor, né, coloco 2 sons de mesma intensidade, eu não escuto o dobro desse som, né, de uma maneira linear. Por isso, foi desenvolvida a escala de decibéis, né? Então, a escala de decibel é uma escala logarítmica. Então, ela corresponde àquilo que o nosso ouvido percebe do som, quando a gente tem sons que estão se sobrepondo. Então, nós vimos aqui essa relação, né? Então, a gente começa lá em 0 decibéis, que é quando o nosso ouvido começa a perceber os sons, e a gente chega lá até uns 140 decibéis, que é o limiar da nossa dor, né? Que seria lá um pouco mais lá que a turbina de um avião. Então, como a gente viu, esses valores não podem sofrer adições simples, né? E quando 2 sons se sobrepõem, eles vão aumentar no máximo 3 decibéis. Então, eu até lembrem sempre desse exemplo aqui, ó. A mulher trabalhando aqui no computador está gerando um ruído de 60 decibéis. Se eu tivesse 2 mulheres trabalhando e eu fizesse uma soma simples, eu teria 120 decibéis, que é o barulho da turbina de um avião. Então, isso não faz sentido, né? Então, a gente não tem esse aumento com essa soma linear, né? A gente tem um aumento com uma soma logarítmica. Então, a gente pode fazer essa soma de 2 formas, ou através desse gráfico, ou através das continhas que nós aprendemos. Através do gráfico, a gente vai olhar aqui, né, que a gente tem o ΔL, a diferença, que seria a diferença entre o nível de intensidade sonora dos 2 sons, e aqui a gente tem o L+, que é quanto vai aumentar na intensidade do som. Então, aqui no L+, a gente percebe que no máximo vai aumentar 3 decibéis. E quando que isso vai acontecer? Quando o meu ΔL for 0.
Então, quando a diferença entre os níveis de intensidade sonora for zero, isso vai acontecer quando as minhas fontes tiverem o mesmo nível de intensidade. Né? Então, se eu tenho lá duas fontes de 60, 60 menos 60 dá zero, então meu L mais é 3. Então, depois a minha soma vai dar 63. Quanto maior for a diferença entre os dois sons, menos vai influenciar um som sobre o outro, tá? Então, quando a gente vai chegando aqui numa diferença de mais de 15 decibéis, basicamente o som que é mais intenso mascara o som mais fraco. Então, a gente fez alguns exemplos, que depois vocês podem dar uma revisadinha. E nós também aprendemos daí a fórmula do nível de intensidade sonora, que é 10 log lá de I sobre I0. Então, essa fórmula, ela serve para a gente transformar intensidade em nível de intensidade sonora, então aquilo que está em watts por metro quadrado, em decibéis. E a partir dessa fórmula, nós chegamos às fórmulas de soma também, né? Então, nós chegamos aqui a essa formulazinha que a gente usa para somar sons de mesma intensidade. Então, 10 log do número de fontes iguais mais o nível de intensidade sonora dessas fontes. E nós também chegamos a essa formulazinha aqui para quando a gente tem ruídos, né, sons que têm níveis de intensidade sonora diferentes. Aí a gente usa essa formulazinha aqui. Essa, na verdade, serve para qualquer situação, né? É que a gente fez aquela lá para as fontes iguais, porque fica mais fácil mesmo, mas dá para usar essa daqui em qualquer situação. Então, depois deem uma revisadinha aqui nesses exercícios, tá? Que a gente fez lá no comecinho. Depois aqui a gente tem a questão, né, do comportamento do som nos ambientes fechados, né? Então, a gente tem o raio sonoro direto, que é o que vai da fonte até o ouvido do receptor, sem ter nenhuma interferência do meio. E a gente tem os sons refletidos, que daí são os raios do som que vão encontrar as superfícies, eles vão bater nessas superfícies e serem refletidos, né? Essa reflexão ela acontece como se fosse um espelho. Então, com o mesmo ângulo que bate, ele vai ser refletido. Então, essas reflexões elas vão sendo, né, cada vez menos intensas até que o som ele vai ser extinguido do ambiente. Então, aqui, né, o espelho. Então, os elementos que a gente tem no ambiente, eles servem, né, como espelhos acústicos. E todos os materiais, eles vão ter a capacidade de refletir parte do som, absorver outra parte e transmitir para o outro lado outra parte. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o eco, né? Que ele é um defeito acústico. Quando que vai acontecer o eco? Quando o caminho percorrido pelo som refletido for muito maior do que o caminho percorrido pelo som direto, né? Porque daí o nosso ouvido vai perceber que são sons separados. Daí acontece o fenômeno do eco. Quando a gente tem superfícies que não são planas, elas também vão funcionar como espelhos. Então, se for uma superfície côncava, ela vai concentrar os sons em um ponto, e se for uma superfície convexa, ela vai espalhar o som pelo ambiente, como é o caso da Catedral de Brasília. E aqui o tempo de reverberação, que depois nós vamos estudar mais especificamente, mas só para dar uma relembradinha aqui, a reverberação ela acontece em todos os ambientes fechados. Então, o som, quando ele se propaga nesses ambientes, ele vai ter esse reforço sonoro das reflexões que acontecem nas superfícies. Então, ele vai ficar um tempo a mais reverberando ali, que a gente chama de tempo de reverberação. Depois a gente estudou os tipos de ruídos, né? Nós vimos que os ruídos eles vão acontecer em todos os ambientes, que a gente chama de ruídos de fundo. Então, eles podem ser gerados dentro do ambiente ou eles podem ser gerados do lado de fora do ambiente. O ruído de fundo, ele é importante,
né? Porque ele mascara outros ruídos que acontecem no local. A gente só vai eliminar o ruído de fundo se for um estúdio, uma câmara acústica, um local que precisa realmente de bastante silêncio. Caso contrário, nos ambientes comuns, a gente só vai reduzir a intensidade desses ruídos, tá? Então, não é interessante que a gente tenha um silêncio total. Por isso, são admissíveis alguns níveis de ruídos, dependendo da atividade que está acontecendo naquele ambiente. E aí, nós vimos que nós temos dois tipos de ruídos, tá? Vou deixar para explicar isso daqui ali na frente, que são os ruídos aéreos e os de impacto ou vibração. Daí, a gente tem soluções diferentes para cada tipo de ruído. E nós temos, a gente pode classificar os materiais com duas características. Materiais que são isolantes, que são aqueles que vão reduzir o quanto o som é transmitido para o outro ambiente. E nós temos os materiais que são absorventes, que são aqueles que reduzem a quantidade de som dentro do próprio ambiente, que eles vão regular o som dentro do próprio ambiente. Então, a maior parte dos materiais, eles têm ou uma característica mais isolante ou uma característica mais absorvente. Mas a gente pode juntar essas duas características para trazer soluções interessantes para os nossos ambientes. Então, o material que é um bom isolante, ele tem um bom índice de atenuação. Ele passa menos som para o outro lado da parede ou pelo outro lado da laje. E os materiais absorventes, eles vão absorver mais o som, eles têm um alto coeficiente de absorção, como é o caso das espumas, das lãs e dos tapetes. E agora vamos então para os diferentes ruídos. Ruídos aéreos são aqueles que são gerados no ar e vão se propagar primeiro no ar. Depois eles podem vibrar algum material de construção, mas primeiro eles vibram o ar. Para esse tipo de material, a gente pode aumentar a massa das paredes, das lajes, que é uma solução interessante. Quanto mais massa a gente tem, a gente vai ter a redução dos ruídos aéreos. Outra solução interessante para os ruídos aéreos é trabalhar com as paredes duplas, né? Que a gente tem daí a câmara de ar no meio. Daí a gente tem dentro desse espaço ali de ar também a absorção do ruído, então isso diminui o que vai passar lá para o outro lado. E para ajudar ainda mais, a gente pode colocar um material absorvente dentro dessa camada para que ela ajude na absorção e passe menos ruídos lá para o outro lado. Também posso colocar materiais absorventes nas paredes, como em um corredor, como é nesse caso aqui. Posso trabalhar com divisórias parciais, né, para diminuir a incidência de som direto. Posso colocar materiais absorventes nas superfícies do teto também, junto, né, com as divisórias parciais. Se eu precisar fazer uma absorção muito mais alta, eu posso usar os painéis absorventes pendurados, ou também chamados de placas acústicas, porque daí eu aumento a quantidade de material absorvente. E a gente viu também que as aberturas são as partes, né, onde a gente mais prejudica a questão acústica. A gente reduz muito o isolamento, né, da parede quando a gente tem uma abertura. Então, as portas, né, elas dependem muito da massa da folha delas, dependem muito da forma de montagem, e aí a gente vai tendo, né, conforme o tipo de porta, a gente vai diminuindo a eficiência, né, que essa parede tem. Então, aqui tem alguns exemplos para vocês verem. E uma das soluções que a gente tem para locais onde a gente tem portas são os halls, né? Que são locais onde a gente teria ali duas portas, né? É uma área que ela não tem uma função de atividade, né? Ela está ali só para essa passagem e a gente pode colocar material absorvente aqui. Então, ela basicamente é uma grande câmara de ar, né, entre duas paredes. Quando as duas portas estão fechadas, a gente tem, né, um bom isolamento, mas quando a gente abre uma porta, a outra está fechada, a gente também ajuda bastante a isolar os ambientes.
Os ruídos de impacto e vibração. Os ruídos que são chamados de vibração são os ruídos de máquinas, de fricção, que é quando o vizinho de cima arrasta um móvel, ou quando a gente escuta a máquina de lavar roupa do vizinho funcionando, algo assim. Os ruídos de impacto, eles já são ruídos, também são vibrações, mas que têm uma característica de ter uma queda rápida na sua intensidade, como a pessoa batendo um prego na parede, como uma pessoa andando de salto alto na laje, ou quando eu derrubo alguma coisa no chão. Esses são ruídos de impacto. Então, os ruídos de impacto e vibração, eles acontecem primeiro na estrutura, para depois vibrar o ar. Então, é aí que eles se diferenciam dos ruídos aéreos. E isso é uma característica que vai influenciar na solução que a gente tem para esses ruídos, né? No caso do ruído de impacto e vibração, eu aumentar a massa da estrutura não me ajuda, porque eu tenho mais massa vibrando, que é onde inicia a minha vibração. Então, por isso que uma laje de concreto, ela é ótima para isolar o ruído aéreo. A gente dificilmente escuta a voz do nosso vizinho de cima, mas a gente escuta quando derruba alguma coisa no chão, a gente escuta quando ele arrasta um móvel, porque isso está acontecendo na estrutura. Então, nós vimos algumas soluções, né, para isso. Uma solução é a laje flutuante, né? Então, essa laje, a gente vai ter ali uma laje apoiada sobre a outra, com materiais resilientes entre elas, né? Então, isso soluciona para o meu vizinho de baixo. Quando acontecer algum ruído de impacto ou vibração lá em cima, ele vai ser contido por essa laje flutuante e não vai chegar no vizinho de baixo. Outra solução um pouco mais em conta são os forros, né? Que a gente pode também trabalhar, né? Porque daí a gente tem essa câmara de ar ali no meio. Aí, no caso, a gente pode também pôr um material absorvente entre a laje e o forro que vai ajudar. No caso de indústrias, fábricas, a gente pode isolar as máquinas, a gente pode fazer uma descontinuidade na estrutura. Então, se a máquina está vibrando em cima da laje, a laje vibra, aí de repente ela encontra com uma borracha, daí segura a vibração, não vibra a laje toda, tá? Ou até mesmo criar ambientes independentes para essas máquinas. Depois a gente foi entender um pouquinho melhor os materiais, né? Nós vimos que a questão dos materiais, né, e seu coeficiente de absorção está totalmente relacionado com o tempo de reverberação. Então, quanto mais absorve, menos tempo o som fica vibrando. E esse coeficiente de absorção, nós vimos que ele vai variar de acordo com as frequências de som. Então, o coeficiente de absorção, ele vai de 0 a 1, né? E aí ele varia se o som é mais grave, se é médio ou se é agudo. Então, os materiais que são menos absorventes e mais refletores têm o seu coeficiente mais próximo de 0, são materiais mais impermeáveis, como as pedras, azulejos, resinas, e os materiais mais absorventes aproximam-se mais da unidade, do valor de 1. Então, esses materiais que têm essa característica predominante de absorção, eles são chamados de materiais acústicos e a gente pode utilizá-los de diversas formas. Uma forma são os próprios materiais fibrosos ou porosos que a gente pode revestir as paredes, né, e diminuir o tempo de reverberação se isso for necessário. Se a gente instalar esse material com um espaço da parede, né, da superfície sólida, a gente chama essa estrutura de painel ou membrana vibratória. Então, eu não instalei o material diretamente na superfície, eu deixei um espacinho de ar. Então, ele tem mais espaço para deformação. Ou a gente tem, esqueci de arrumar aqui, os ressonadores, né, que é quando a gente tem uma cavidadezinha que o ar ele vai entrar na parede ou ele vai entrar lá no teto, o som, né, e vai ser absorvido dentro de uma cavidade. E a gente tem 3 situações: as cavidades simples, como esses tijolinhos aqui. Então, eu tenho uma abertura que dá em uma cavidade e o som é absorvido lá. A gente também tem os painéis perfurados, que a gente pode instalar nas paredes, o som entra nos buraquinhos e é absorvido entre o painel e a parede.
Ou ainda eu posso fazer elementos espaçados, como ripas de madeira, outros materiais que vão ter a mesma função. Aqui a gente tem um exemplo de uma cavidade simples, né? Então, eu tenho uma abertura que dá em uma cavidade. Então, esses tijolinhos dão esse acabamento aqui. E depois nós vimos alguns exemplos de materiais absorventes, como as espumas, as lãs de vidro, lã de rocha, os feltros, alguns tipos de forro, alguns materiais, né, como os painéis perfurados e a cortiça. E depois nós fomos para o tempo de reverberação. Então, aqui nós vimos, né, que a quantidade de materiais, as áreas dos materiais, né, vão influenciar nesse tempo de reverberação, e isso traz uma característica de qualidade acústica para os ambientes. Então, a absorção de uma superfície vai ser o seu coeficiente vezes a área desse material. E aí nós vimos que em um ambiente a gente soma quanto todas as superfícies estão absorvendo, e além disso a gente também soma a quantidade de pessoas que estão ali dentro, tudo que está ali dentro do ambiente fazendo essa absorção. E aí, então, quando a gente faz esse cálculo, né, do tempo de reverberação, a gente tem ali o tempo de reverberação real, que é o que está acontecendo naquela sala, ou se for um projeto, né, o que vai acontecer naquela sala. E a gente tem um tempo de reverberação que ele é considerado apropriado para essa sala, que é o tempo ótimo de reverberação. Esse tempo a gente encontra em gráficos, né? Nós estamos usando esse gráfico aqui. Então, esse gráfico é para a frequência de 500 Hz. Aqui nós temos o volume da sala e aqui nós temos a função da sala, das salas, né? Então, em função do volume e da atividade, a gente vai achar o tempo ótimo de reverberação. Então, quando eu quero adequar o meu ambiente acusticamente, eu vou fazer com que ele fique com um tempo de reverberação o mais próximo possível do tempo ótimo. Então, a gente percebe aqui no gráfico que, para a palavra falada, a gente tem os menores tempos de reverberação, e para a música, nós temos os maiores tempos, né? Então, uma sala multiuso é um pouquinho complicada. No próximo bimestre a gente vai ver melhor como que a gente pode solucionar essas questões. E a gente viu também que quanto maior for o volume da sala, maior vai ser o tempo de reverberação. Então é importante que a gente faça esse uso equilibrado dos materiais dentro da sala. Para a gente calcular o tempo de reverberação, a gente usa essa formulazinha aqui. A gente tem a constante 0,1608 vezes o volume da sala dividido pela absorção total. Aqui tem, né, um procedimento que a gente aprendeu para fazer a adequação do tempo de reverberação. E depois nós fizemos aqui alguns exemplos, né, de exercícios que depois vocês podem dar uma revisada e refazer esses exercícios aqui. E por fim, aqui, essa aula aqui, a gente fez mais alguns exercícios, que depois vocês podem dar uma olhadinha. E a gente estava até então fazendo, né, os exercícios apenas para uma frequência, que era a frequência de 500 Hz, e a partir desse ponto aqui, nós começamos a trabalhar com mais de uma frequência. Então, para achar o tempo ótimo, para a frequência de 500 Hz, a gente usa o gráfico aqui, né? Então, vamos supor que eu peguei lá a sala, ela tem 285 metros cúbicos, né, para a palavra falada. Então, eu tenho lá que o tempo de reverberação para 500 Hz é 0,6 segundos. Para as frequências de 1000 Hz e 2000 Hz, se mantém o mesmo tempo ótimo, tá? O tempo é constante para essas frequências aqui, entre 500 até 2000 Hz. Agora, para as frequências mais baixas, a gente tem que pegar o valor que está no gráfico e multiplicar por uma constante. Então, para 125 Hz, a gente multiplica por 1,45 e para 250 Hz a gente multiplica
por 1,15 para achar o tempo ótimo. A gente tendo o tempo ótimo, a gente adequa a nossa sala a esse tempo. E aí eu passei para vocês a tabelinha, né, com os materiais que vocês podem utilizar para fazer essas trocas, que tem aqui as coeficientes de absorção para as 3 frequências. E aí a gente faz as trocas de acordo com o que é necessário. Então, se o tempo está muito alto, precisa baixar, a gente vai aumentar o coeficiente de absorção dos materiais. Se for o contrário, o tempo está muito baixo e precisa aumentar, daí a gente vai procurar materiais mais reflexivos, né, que tenham um coeficiente de absorção menor para poder fazer o contrário. Beleza, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Abriu já lá o formulário para vocês, vejam se está dando para ver tudo certinho, se não deu nenhum problema.